como que está a situação hoje do recebimento de doses, como que está a distribuição? Tem dose suficiente, está tudo bem, ou como que está? Bom, nós fizemos uma remessa na quarta-feira, iniciamos, né, a distribuição na quarta-feira. Hoje, praticamente todos os municípios já estão abastecidos, né, com a remessa que chegou, né, até a quarta-feira. E nós recebemos hoje, vamos receber, no seu horário agora certo, mais uma nova remessa. Então, à medida que as remessas vão chegando no Ministério, nós vamos fazendo esse consolidado e distribuindo aos municípios, conforme o que foi pactuado com os municípios mesmo. Então, não existe diminuição de remessas enviadas, não tem isso. Olha, a gente não tem uma quantidade certa de remessas semanais. Né? A gente não recebe isso de forma antecipada e nós não temos um padrão do Ministério em relação às remessas, infelizmente. Então, tem semanas que recebemos 6 remessas fragmentadas em quantidades maiores, semanas que recebemos 2 e 3 em quantidades maiores. Então, não há um padrão para isso. Flúvia, é possível dizer quantas cidades já vacinam pessoas abaixo de 18 anos hoje? Esse dado eu estou aguardando, inclusive, fechar, porque toda sexta-feira é feito esse levantamento, eu estou aguardando os municípios repassar essa informação para a gente ter uma ideia de quantos estão nessa situação hoje no estado de Goiás. Até a última semana, o que havia? Tínhamos cerca de 46 municípios que já tinham chegado aos 18 anos de idade, e apenas 2 que estavam vacinando já adolescentes. Então, nós estamos aguardando. Anápolis e Aparecida, não é isso? Não, vacinando adolescentes? Não. Começou essa semana Anápolis e também teve, se não me engano, a Badiânia. Ah, sim. Perfeito. Já teve informação de que outra cidade já estava vacinando, não? Não, a gente está aguardando o recebimento dessa informação até o final da tarde de hoje. Perfeito. Goiás vacinou 1.500.000 pessoas só em agosto? Isso, exatamente. Foi o mês de maior número de vacinados no estado de Goiás. Isso só mostra que, tendo vacina e tendo doses, nós temos sim capacidade de vacinar isso e vacinar ainda mais. As estratégias de levar vacinas onde o povo está e não esperar que o povo venha, isso tem rendido resultados em outros estados? Como que você avalia? Só para eu entender, como assim levar onde as pessoas estão? Levar em escolas, levar em locais de trabalho, coisas nesse sentido. Ao invés de montar postos, só postos. Tá. Para algumas vacinas, isso a gente já trabalhou com essa estratégia, principalmente em vacinação de escolares, né? Para a Covid, cada município traça a sua estratégia. Para a Covid especificamente, como é que é feito, por exemplo, idosos institucionalizados, as equipes vão até as instituições vacinar. Isso garante, né, uma maior adesão e que a gente consiga fechar o mais rápido possível. Então, cada município, de acordo com a sua realidade, ele pode lançar a mão sim de estratégias como essa. Como que está? Como você recebeu a informação de que os Estados Unidos vão vacinar pessoas menores de 12 anos? Bom, o Brasil tem condições disso? Um dia, quem sabe? Tem sim. Inclusive, já há pedidos na Anvisa, né? A Coronavac já entrou com pedido, e tem outras vacinas também, se não me engano, a AstraZeneca e a Janssen, para vacinar menores de 18. A Coronavac para vacinar menores de 12. Então, já existem, sim, pedidos, e nós precisamos ter a autorização da Anvisa para realizar isso no país. Isso melhoraria em que, no caso, Goiás? Então, a gente ampliaria ainda mais, né, o rol de vacinados. A gente sabe que o risco é maior em pessoas mais velhas, crianças, adolescentes e principalmente crianças menores de 10, são pouquíssimos os casos, né, são mais raros ainda os óbitos, mas pode acontecer e eles podem se contaminar e transmitir. Então, quanto mais pessoas vacinadas, maior é o controle da doença. Flúvia, quanto à variante MU, ou MU, como que é a pronúncia certa? Aqui no Brasil a gente popularizou como MU, é mais fácil as pessoas entenderem. Perfeito. Então, quanto à variante MU, qual o risco que Goiás tem? Porque o Brasil não está tendo controle exato de quem entra. Então, qual o risco que nós, goianos, temos?
Olha, o que as pessoas precisam entender, né? O risco ele vai acontecer não só com essas variantes que vêm de fora, mas de variantes que podem surgir, inclusive, aqui dentro do Brasil, como já aconteceu com a variante Gama. Eu vejo, assim, uma preocupação muito grande com essas variantes da população, né? Mas, assim, a doença causada por essas variantes é a mesma, é a Covid, que pode ter forma grave, que pode ter óbito, e as formas de controle e prevenção, né, principalmente as não farmacológicas, são as mesmas. Então, o que a gente precisa entender com essas variantes novas? Primeiro, que o vírus ele sofre mutação, sim, faz parte do ciclo evolutivo. Quanto mais pessoas se contaminando, maior é a chance de termos mutações e mutações de importância ou de preocupação, como essa. A variante Mu ela ainda não é uma variante de preocupação, ela é uma variante de importância até o momento. Tá? Isso significa que precisamos de mais informações para saber se ela acomete pessoas com formas mais graves e aumenta óbitos. Essas informações a gente ainda não tem. Então, o que é importante saber sobre variantes? A gente precisa manter as medidas de prevenção, seja com vacina, o mais rápido possível. Todo mundo que tem direito precisa se vacinar e mantendo as medidas não farmacológicas. Porque essas variantes, né, igual essa Mu que vem da Colômbia, é da América do Sul, ela pode ser grave no Brasil? Pode, mas nós também podemos ter variantes aqui dentro. Então, mais do que preocupar com essa ou aquela variante, nós precisamos nos preocupar de manter os protocolos e vacinar as pessoas, porque dessa forma a gente diminui também a possibilidade de variantes novas aqui. Quanto às variantes que estão em circulação aqui, hoje, quais números nós temos de quantitativos? Hoje nós estamos da variante Delta especificamente, nós temos 54 casos identificados no estado, em 10 municípios. Grande parte desses casos na região metropolitana, principalmente Aparecida de Goiânia e Goiânia. E quanto à Gama? A Gama, ela ainda é predominante, mais de 90% das nossas amostras, elas ainda são sendo identificadas como a variante Gama, ou seja, não há no estado de Goiás uma predominância da variante Delta ainda. Surgiu alguma outra, não, né? Alguma outra identificada nessas amostras? Não, aliás, surgem outras, mas são outras que já são comumente, né, já estão circulando no Brasil, que não são nem de importância e nem de preocupação. Qual que foi identificada que ainda não havia sido identificada em Goiás? Não, nenhuma. Todas já eram conhecidas.